Hoje é domingo, primeiro domingo de 2021 e como todo domingo é dia do Espaço News, um espaço em que eu falo das principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. Bem, gente, 2020 foi um ano tecnicamente ruim por causa da pandemia que atingiu o mundo inteiro. Sim, pandemia que atingiu todos os países sem exceção. E ano passado, a última área no mundo a ser atingida pela Covid foi a base na Antártica, onde tem vários pesquisadores, várias equipes, inclusive acho que parece que a Brasília também já tem pessoas contaminadas. Então o planeta inteiro está contaminado, todas as áreas estão contaminadas. E isso foi ruim, entendeu? Ruim para a economia, ruim para a sociedade, ruim para tudo, entendeu? Tudo. Mas se a gente for analisar, para nós que somos brasileiros, foi uma época muito pior, porque nós já estamos vivendo uma coisa ruim, que é o Bozo na presidência da República. Essa criatura, eu chamo de criatura porque eu não considero mais um ser humano, eu não considero, é uma criatura. Ele já vinha causando muito dano à economia, dano à nossa sociedade, dano em vários níveis sociais, econômicos, entendeu? Muito, mas muito grande. Entrou a Covid e isso piorou mais ainda, entendeu? Nós já estávamos numa situação ruim, ficamos numa situação calamitosa. Aí juntou-se a Covid, juntou-se o negacionismo do Bozo, porque o Bozo se negava a aceitar qualquer coisa que não fosse do achismo dele. E nós sabemos que o Bozo é um poço de ignorância. E assim, entenda ignorância como falta de conhecimento, falta de não saber. Mas soma-se isso à própria ruindade dele de não querer aceitar nada que não seja o que ele ache certo. E o que ele acha certo é totalmente deturpado. O cara é racista, o cara é homofóbico, o cara é preconceituoso com tudo que tipo de coisa. O cara, ele tem preconceito com as menores coisas. E o cara é agressivo, violento. Eu falei num vídeo aí, que é as 3 faces do Bozo, em que eu mostrei isso claramente. Mostrei que ele, na análise que foi feita no exército, no período que ele estava no exército, que ele era ambicioso, que ele é negacionista, que ele é violento, que ele é ambicioso, que ele é tudo desse tipo de coisa. E junta-se isso, uma pessoa desse tipo, uma pessoa que ainda está metida com esquemas de corrupção, porque ele está metido nesse ano, esse ano de 2019 2020, vários esquemas de corrupção vieram à tona. Agora, no final do ano, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, foi preso. Ele foi preso por corrupção. Não só o prefeito não é só o prefeito, o governador também, por corrupção, e vários outros políticos no Brasil foram presos, denunciados. É uma coisa horrível. O próprio filho do presidente, o 01, que é o Laranjinha, está sendo investigado, só falta ele ser preso. Já estão tentando investigar o Carlos Bolsonaro, que é o segundo filho dele, é o Tonho da Lua, pelo assassinato da Marielle Franco. O 02, que é o Eduardo Bolsonaro, que também está envolvido com esquemas. Tem o 04, que mal começou, já está envolvido em esquemas de propina, de desvio de dinheiro no Brasil. Então, é muita coisa errada no Brasil. Muita coisa errada. Mas assim, essa pandemia, junto com o Bozo, piorou mais ainda, porque o Bozo não quer de jeito nenhum cuidar do povo brasileiro. Começou falando que isso não era uma gripe de verdade, é uma gripezinha, falando que todo mundo vai pegar, que não tem jeito, não querendo ajudar o povo, enquanto todos os países do mundo, assim, 90%, 99%, porque ainda tinha alguns governantes de alguns países, mais 2, que pensam igual ao Bozo. São pessoas negacionistas, que acham que não tem que parar nada, que as pessoas têm que continuar indo para a rua, mesmo sabendo com o quão contagioso é o Covid-19, mesmo sabendo que essa doença, grande problema dela, que ela não é tão letal assim como algumas outras.
não é tão letal assim, mas ela é muito mais contagiosa. E quanto mais pessoas contraem essa doença, mais pessoas podem ter a necessidade de ir para o hospital e ficar internado. E esse tipo de doença pede que eles fiquem em respiradores. Por quê? Como é que funciona a Covid? A Covid é o seguinte: a cada 6 pessoas infectadas, uma precisa de tratamento intensivo com respirador. E assim, quanto mais pessoas pegarem, mais pessoas vão precisar. Imagine, a cada 6 pegar a doença, 1 milhão de pessoas que contraem a Covid significa que 100 mil pessoas podem necessitar de tratamento intensivo. Então você vai pegar uma população, uma área que não tem tanto, por exemplo, áreas brasileiras que não tem tantos hospitais assim para dar atendimento às pessoas. Já imaginou numa área metropolitana como no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas precisarem de respiradores? Imagine isso, 100 mil pessoas precisarem de respiradores. Vai ter para todo mundo? Não vai. E essas pessoas que não têm respirador vão morrer. Se tiver para 1.000 pessoas respirador, vai ser muito, 1.000 respiradores. 1.000 respiradores. Então significa que dessas 100 mil pessoas, somente 1.000 podem sobreviver. As outras 90 mil vão morrer. Esse é o problema que, infelizmente, essa criatura, que assim, vou ser sincero mesmo, me tá até nojo dela, porque nos últimos dias de 2020, ele soltou essa incrível pérola, que a melhor vacina contra o Covid é pegar o Covid. Ele soltou isso, que é contrair a doença. É contrair a doença. Ele falou isso, me dá nojo de ver isso. Eu falei para vocês, as 3 faces do bolso, tem uma quarta, monstro. Ele assumiu toda a postura de um monstro. Ele assumiu. Ele não se preocupa com a vida humana. Não se preocupa. Se ele não se preocupa com a vida humana, ele é um monstro. Ele está no mesmo grau de, assim, não está igual ao Hitler, porque o Hitler foi pior. Ele levou o mundo a uma crise, uma guerra global. Só nessa guerra, que durou 5 anos e pouco, quase 6 anos, foi detonado 2 bombas nucleares. Quase 120 mil mortos nessas 2 bombas nucleares. Fora os exterminados, que foram milhares de pessoas. Os mortos com a guerra em vários países. Os danos posteriores a essa guerra. Então, ele só não chegou ao nível do Hitler, mas é considerado um monstro igual a ele. Eu considero o Bozo quase no nível do Stalin. Stalin é outro monstro. Eu estou chamando 3 monstros: o Hitler, Stalin e o Bozo. Para mim, o Bozo está em terceiro lugar, porque ele é genocida. Você acha? Estamos quase a 200 mil mortos. 200 mil mortos no Brasil. Mais de 7 milhões de contaminados. E vamos falar uma coisa: como a gente não tem testagem suficiente, como não está se testando, esse número pode ser o dobro. Em vez de ser quase 8 milhões, pode ser quase 16 milhões de contaminados. No Brasil são quase 200 mil mortos, então vamos botar esse número quase 400 mil mortos, porque teve muita gente que foi dado a causa da morte, crise respiratória aguda e grave, que é a principal forma de morte pelo Covid-19. É a forma que a pessoa morre. Morre com pneumonia, gente, pneumonia. E pior, essa criatura, ele fez com que as pessoas não usassem máscaras, saíssem sem preocupação, não tomassem remédios errados. Gente, no Brasil está se receitando azitromicina e remédio de verme para combater o Covid. Gente, vírus não, antibiótico não funciona para vírus, antibiótico é para bactéria, e remédio de verme é para verme. Não vai combater um vírus. Já foi feito estudos fora do Brasil com a azitromicina, não funcionou. Já foi feito estudos com o remédio de verme que eles estão receitando, não funcionou. O que funciona é anti-inflamatório à base de cortisona, que ajuda as inflamações, diminui as inflamações. Isso ajuda. Mas isso é dado em caso em que a pessoa esteja internada já.
Não que está em casa. Assim, pode até pode até ser receitada. Pior, o coquetel que está sendo oferecido de cloroquina, ainda tem gente tomando cloroquina. Cloroquina não funciona contra a Covid. E esse homem fez isso aqui no Brasil. Ele causou um dano estrutural que vai demorar anos para ser recuperado. Anos. Economia, sociedade. Ele causou um dano muito grande. E assim, ele vai embora. Em 2022 ele não vai ser presidente. Isso aí é fato, é fato. Não tem como ele ser presidente, não tem. O dano que ele está causando é muito grande. Nós aqui vamos ter que esperar a vacina. Assim, talvez em janeiro consiga se vacinar. Mas eu vou ser sincero, eu acredito que a vacina mesmo de fato só começa a ser aplicada na população brasileira em fevereiro. Enquanto temos o Chile já aplicando, a Argentina, Uruguai, acho que Venezuela também, só ainda não tenho certeza, o México já aplicando a vacina da América Latina. Vários países do mundo já se aplicando. Assim, a maior parte dos países vão começar a aplicar a vacina em janeiro. O Brasil talvez em janeiro. Talvez sim, como a vacina do Butantan começa a ser aplicada em janeiro, sim, lá para o dia 20, 27 de janeiro começa a ser aplicada. Mas o governo brasileiro quer ficar na vacina da Oxford, que só vai estar pronta para março. Claro que os estados e municípios que comprarem a vacina do Butantan vão dar a vacina do Butantan. O Butantan tá fazendo vacina do Covid igual louco, tá fazendo vacina igual louco, entendeu? Tá fazendo. Mas o Bozo quer de todas as formas, não quer deixar as pessoas se vacinar. Ele, no final do ano, ele foi passar o Natal com algumas pessoas conhecidas, como Ratinho, e ele comentou que acha um absurdo o Supremo ter liberado a vacina, não vai ser obrigatória. Ele falou, não vai ser obrigatória, tem que ser obrigatória. Obrigatório igual o voto. Você tem que votar, mas se você não votar, você paga a multa. Da mesma forma, você tem que tomar vacina. Se você não tomar vacina, você vai pagar uma multa, vai ter algum tipo de punição. Precisa, entendeu? A gente não pode ficar à mercê dessa coisa ruim, que é essa doença. E a única forma de você combater ela hoje é vacina. E assim, a única coisa boa de 2020, duas coisas boas na realidade. Únicas duas coisas boas de 2020, sim, foi a vacina que foi desenvolvida em menos de um ano e a saída do Trump do governo dos Estados Unidos, que causava um mal gigantesco também. Então essas duas coisas foram muito boas. Mas a vacina foi excelente, a coisa maravilhosa de 2020. Porque 2020 levou muita gente embora por causa da Covid. Sim, muita gente, direta ou indiretamente, foi por causa da Covid. E o Bozo está contribuindo para isso. Eu falo de todas as formas possíveis e imagináveis. As 200 mil mortes, ou quase 400 mil mortes, é responsabilidade do Bozo. Sim, é responsabilidade. Ele, para mim, é um monstro. Eu já vi muita gente que fala assim, que não aguenta nem ouvir mais a voz dele, não aguenta ver ele, que quer arrebentar a cara de quem ainda defende essa criatura. Porque, na boa, parece que o Brasil está vivendo uma idiocracia. É um filme da década dos anos 2000, início dos anos 2000, que saiu falando que a sociedade no futuro seria uma idiocracia de pessoas idiotas, pessoas que não têm conhecimento nenhum, são burras. E a gente parece que está vivendo essa idiocracia. Pessoas que tomam cloroquina, pessoas que tomam azitromicina, pessoas que tomam remédio de verme para combater Covid, que não funciona. Pessoas que são anti-vacina. Pessoas que acham que a Terra é plana, porque o Bozo acha que a Terra é plana. E que vacina mata. Sim, em pleno 2021 tem gente achando isso. Quer dizer, em pleno 2021 tem gente achando isso. Entendeu? Então, a gente parece que o Brasil está numa idiocracia. Na realidade, uma idiocracia muito grande. É um absurdo. É um absurdo muito grande. Ou a gente está na Idade Média ainda. Assim, eu não aceito o Bozo ter sido eleito presidente. Existia tanta informação aí. Informação de forma livre. Para as pessoas se informarem e verem o tipo de monstro que essa criatura é. Ele é um monstro, os filhos dele é um monstro.
E assim, muita gente que apoia essa coisa, essa criatura, também é monstro. Monstro em potencial. Então, tá muito chato, tá muito desagradável. Entendeu? Assim, parece até que eu faço esses vídeos de propósito no domingo, mas, gente, cada semana que passa, a gente vê uma monstruosidade sair da boca desse homem. Quando eu me lembro aqueles vídeos, aquelas imagens no Facebook mostrando o bolso como uma saída de esgoto, mas é isso. Ele só abre a boca para falar merda. Ele é um monstro, de todos os sentidos ele é um monstro. Porque monstro é aquela coisa, aquela criatura que destrói tudo. Não é uma fera, um animal feroz, não, é um monstro mesmo. Monstro é todo tipo de criatura que ataca e destrói o seu ambiente, as pessoas, as criaturas, sem nenhum motivo aparente, apenas pelo bel prazer de destruir. E o Bozo faz isso. E assim, eu torço tanto que saia antes de final de 2021, ele seja impeachmentado, porque eu tenho certeza que ele vai fazer mais danos. Ele vai conseguir, eu tenho certeza que o Bozo vai conseguir fazer com que o Brasil perca as exportações para a China, que o Brasil seja isolado no mundo, eu tenho certeza. E antes que aconteça isso, a gente tem que tirar esse homem. Realmente tem que tirar esse homem da cadeia de presidente da República. Porque não dá para aceitar essa criatura como presidente do Brasil. Não dá mais. Nós somos uma piada e estamos sendo isolados no mundo. Isolados no mundo. Entendeu? Isolados mesmo. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu fiz um certo desabafo sobre o Brasil, o estado do Brasil durante o período de pandemia, com a atuação do Bozo, tornando ainda as coisas piores ainda. E nossa situação realmente é triste, muito triste. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau!